Pai, a Ti rendemos graças porque o Senhor é bom. Nós Te louvamos e Te agradecemos pelo Teu amor derramado sobre nós, Pai. Que os olhos do nosso entendimento e os nossos ouvidos se abram para essa palavra que o Senhor vai derramar sobre os nossos corações. Que o Teu Santo Espírito possa ministrar no coração de cada um de nós que estamos aqui nessa reunião hoje. Que possamos perceber como boa e agradável é a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Para que cada vez mais caminhemos no Teu propósito, aquele que Tu preparou para nós hoje. Te agradeço. Amém. Amém. Então a palavra está com a Denise. Boa noite, pessoal, para quem ainda não falei hoje. Então, a Rei me mandou mensagem pedindo para falar. Na hora eu concordei, depois eu fiquei nervosa. É sempre assim, eu não penso na hora, tem esse problema. Mas, por isso que a primeira resposta é a do Espírito Santo. Exatamente. Aí a segunda é a do homem, então eu pego a primeira. Se a gente for pensar na segunda, a gente dá um monte de coisa, né? E a gente nem consegue, meu Deus. E o tema que está no meu coração e que eu acho que tem a ver com o que a Sara entregou para mim na semana passada, que chegou a sua hora, porque eu tenho nítido no meu coração o dom de curar. E é uma coisa que eu tenho que fazer com as pessoas, é curar. Eu não digo essa cura de crescer braço, de gente levantar da cadeira, não sei se é isso, mas é uma cura da alma. É uma cura da origem da doença, do emocional da pessoa. E eu fico segurando, sabe? Eu vejo, eu toco com as pessoas e já está chegando num nível que não dá mais para segurar, né? E essa questão, quando a Sara falou, chegou a sua hora, eu fui assim, mas eu acredito que é isso, é colocar o dom para fora, o dom que me foi me dado, um propósito de vida. E a Rê pediu para eu falar sobre cura, porque eu vivi um processo de cura recente, e vocês vão falar assim, mas que doideira, como assim foi um processo de cura? Foi um processo de cura porque me fez necessário entender que quando se trata do emocional da pessoa, da alma da pessoa, existe um passo a passo, existe um processo que precisa ser feito. Porque é uma coisa que a pessoa não pode ver, ela não sabe, está no subconsciente dela, então ela vai precisar acessar o interior dela para ela conseguir entender que existe uma doença ali, que existe um mal ali que precisa ser tratado. Mas antes de eu começar a falar para vocês o processo que eu vivi, eu quero ler o Salmo 103. Eu vou começar do versículo 1 e devo ler até o 6. Porque eu descobri esse salmo na semana, deve ter uns 15 dias que eu descobri ele. Claro que eu já tinha lido, gente, mas é a questão da revelação, né? Eu já li a Bíblia lá um monte de vezes, mas esse aqui não tinha lido, ele tinha pulado. Eu vou ler na Passion, tá? Que eu gosto muito da versão da Passion, né? Coloca assim, amor do nosso Pai, cântico de louvor do rei Davi. Com todo o meu coração, com toda a minha vida e com todo o meu ser mais íntimo, eu me curvo em admiração e amor diante de você, ó Santo Deus. Yahvé, você é a celebração da minha alma. Como eu poderia esquecer os milagres da bondade que você fez por mim? Você beijou meu coração com perdão, apesar de tudo que eu fiz. Você me curou por dentro e por fora de todas as doenças. Você me resgatou do inferno e salvou minha vida. Você me coroou com amor e misericórdia. Você satisfaz todos os meus desejos com coisas boas. Você sobrecarregou minha vida para que eu subisse novamente como uma águia voando no céu. Você é um Deus que faz as coisas certas, fazendo justiça aos indefesos. Aí eu foco muito no versículo 3, que ele fala, você beijou meu coração com perdão, apesar de tudo que eu fiz.
você me curou por dentro e por fora de todas as doenças. Aí eu fui buscar o que é beijar o coração, porque fisicamente, como é que você vai entrar lá dentro da pessoa e vai beijar o coração dela? Você não vai fazer isso, né? Mas sabe o que significa beijar o coração? Fazer por mim com amor, mesmo eu não merecendo. É lindo isso. Gente, eu descobri o significado de você beijou meu coração, que eu tive essa certeza, foi ontem. Eu fiquei assim, maravilhada. Ele fez, olha só, Davi já falava isso. Você beijou meu coração, você foi lá, mesmo sem eu merecer, e me amou com todo o amor possível. E com esse amor você me curou. É Salmo 103, para quem está me perguntando. A Carolina perguntou, eu estou lendo Salmo 103. Esse do beijou meu coração é o versículo 3. Aí gente, quando o Senhor estava me ensinando sobre o processo de cura, ele me levou para esse salmo aí que eu fui descobrir esse salmo, assim, desse jeito, dessa magnitude, tudo isso, desse amor tão profundo. E aí eu fui entender que o processo de cura, ele precisa do perdão. Se não tiver o perdão, ele não vai acontecer, né? A cura não vai acontecer se não tiver o perdão. Porque que você beijou meu coração com perdão. Ele foi lá com todo o amor do mundo e me perdoou, mesmo eu não merecendo. E na hora que Deus fez isso, ele me curou por dentro e por fora de todas as doenças. Então, se eu não estou acessando essa cura, é porque eu não estou andando nesse amor aqui. Que ele deu, que é esse amor que é o perdão. Esse amor que não tem como você amar, gente, se você não perdoar. Eu não consigo entender. Como que eu vou amar se eu não perdoo? Não tem como, não cabe. Falta de perdão não cabe no mesmo coração que tem amor. Não tem como. E eu vou contar para vocês o acontecido. Eu nem entrei na reunião numa segunda-feira dessa, foi a Roseli que abriu, porque eu estava toda queimada de sol. Foi aí que começou eu entender que cura tem um processo. Eu fiquei exposta ao sol no sábado, brincando com as crianças, distraída com as coisas que tinha lá. O áudio está cortando para todo mundo, gente? Ou só para ela? Só para Joelma? Está cortando? Não? Tá beleza? Tá beleza, né? Então, eu me expus, fiquei lá brincando com as crianças na piscina, eu esqueci que eu sou muito branca e que eu preciso de protetor solar o tempo todo no meu corpo. Ou seja, por que eu fiquei queimada, gente? Aí o Senhor veio tratando meu coração. Por que as pessoas adoecem? Porque elas se distraem, elas ocupam a mente dela com as coisas do mundo, com o que está em volta, com as circunstâncias, e elas esquecem de cuidar delas, de fazer o que é o papel delas. Gente, foram 5 dias de profundo, assim, eu sofria mais com o meu coração, com o que eu estava aprendendo, com a dor de ressignificar o coração, do que com a queimadura da pele, porque eu passava um remédio que anestesiava. Mas foi necessário. Eu até comentei aqui um pouco semana passada, e na hora que os gente, não, Denise, você está muito queimada, nossa, você vai soltar. Eu falei, não, gente, com 2 dias eu estou bem. E na hora o Espírito Santo falou comigo assim, vão ser 5 dias. Por que durou 5 dias? Porque eu precisava de passar pelo processo de entender como que funciona, como que é o ser humano. Se eu vou ministrar cura sobre as pessoas, eu preciso entender como elas funcionam. Eu preciso entender que cada um tem um processo. Eu preciso entender que cada um tem a sua história, a sua cicatriz, a sua ferida. E vai depender de cada um como que isso vai funcionar, porque é individual, né? E aí o Senhor foi falando no meu coração sobre isso. Eu voltei para casa, fiquei lá no domingo toda doendo, mas aproveitando, eu não me... né? Estava queimada já, estava lá com a minha família. Eu falei, vamos ficar aqui. Claro que aí o que eu fiz? Eu não me expus ao sol.
Aí vem uma coisa, se tem uma pessoa te ferindo, se tem alguma coisa te ferindo, você descobriu que está te ferindo, primeiro momento, você precisa se afastar daquilo. Vou citar um exemplo aqui que eu vejo muito acontecendo. O seu marido é agressor para as mulheres, ou mesmo para os homens, vai que a mulher é agressiva. Você tem, não estou falando assim, você vai, sabe, mas se ele está te agredindo, qual que é o primeiro passo? Você vai ter que se afastar, você vai ficar lá para morrer? Era o caso, se eu fosse me expor ao sol no domingo, eu ia parar no hospital, de ficar internada, aí a queimadura não ia ser de 2º grau, não, ia ser de 3º. Eu não ia suportar o sol. Então, assim, se você está num lugar que te faz mal, o primeiro passo, você vai ter que sair dali para você conseguir se curar. Gente, as pessoas mais antigas do grupo sabem que eu fui convidada a me retirar de uma denominação que eu participava. Eu fui profundamente ferida lá. Eu sofri abusos emocionais e financeiros lá. E eu tinha medo de sair e estar em desobediência ao Senhor, porque eu ouvia o homem, eu não ouvia o Espírito Santo. No dia que eu fui expulsa, vamos falar claro, começou o meu processo de cura. Eu entendi que foi a melhor coisa que fizeram para mim. Por quê? Dali para frente, eu entendi como que funcionava. Eu busquei. Aí eu fui conhecer Nova Aliança, eu fui conhecer Reinar, eu entrei nesse grupo. Aí que a minha vida foi, realmente, eu fui entender quem é Jesus de verdade. Embora lá, é óbvio que eu entendia um pouco, eu sabia, mas o que eu precisei fazer? Sair daquele meio. Gente, eu fiquei um bom tempo sem ter nem esse tipo de reunião aqui. Revelação profética, misericórdia. Era tudo travado, eu não aceitava. Eu falei com Deus, eu não aceito ninguém falar comigo, a não ser só o Senhor. Porque lá, uma revelação profética que era feita, ela era julgada por eles. Veio uma pessoa falar comigo, eles estavam julgando se era aquilo, se não era. Ué, que isso, gente? Né? E hoje, aí depois que eu conheci a Nova Aliança, que eu fui ver, que eu passei pelo processo, é tudo bem-vindo, tá? Se tiver coisa para falar para mim, vai falando. Não tem problema, não. Já tem um caderno aqui de revelações, de anotações, de recados. Por quê? Eu me curei desse período. Gente, isso aconteceu em 2018. Eu só fui realmente aceitar receber de novo revelação, participar dessas coisas o ano passado, em 2022. Eu passei pelo processo. E nesses dias agora, de recuperação da queimadura, o Senhor foi falando a necessidade. Eu tinha que ficar com raiva do sol? Não. Adianta eu xingar o sol, eu ficar com ódio do sol? Não. Foi eu, a responsabilidade tem que ser minha. Entende? Que a cura, até eu que tinha que impor o limite. Ó, sol, você fica aí, eu vou ficar aqui me cuidando. Eu que tinha que pôr o limite. Sol, eu não posso ficar o dia inteiro exposta para você. Eu só posso ficar 1 hora exposta em você, aqui com você. Sabe? É quando uma pessoa está te ferindo, é você que tem que colocar o limite, não é a pessoa. Muitas vezes a pessoa não sabe o que ela está fazendo com você. Lá nessa denominação que eu participava, aconteceu isso porque eu não impus limite. Eu deixava que homens governassem a minha vida. Quando eu fui colocar limite, eles não aceitaram e me pediram, e eu fui convidada a sair. Então, se você convive com um grupo de pessoas, um ambiente, qualquer que seja, e as pessoas não aceitam os limites que você coloca, elas vão te adoecer. Porque a pessoa, ela precisa respeitar o seu limite. Se eu tivesse passado protetor lá a cada 2 horas, tivesse ficado mais na sombra, brincando com as crianças num lugar mais reservado, eu não tinha acontecido isso comigo. Mas eu fiquei exposta. Eu não pus um limite. Eu não estudei o meu corpo e falar assim, não, eu aguento até aqui, daqui para frente eu não aguento mais. Entende? Que a gente vai aceitando
o que as pessoas fazem. Sabe por quê? Porque a gente não reconhece a nossa identidade. Porque o dia que você entender que ele te resgatou do inferno, que ele salvou sua vida, e que ele te coroou com amor, com misericórdia, te fez filho dele, e você foi justificado por ele, e que tudo que é dele é bom, você não vai aceitar isso mais. Não, opa, isso aqui não é bom para mim, isso está me machucando. Eu preciso colocar essa barreira, esse limite, não é barreira, desculpa, é limite. Olha, fulano, infelizmente, ou seja uma pessoa, que seja um ambiente, que seja família, seja o que for. Gente, a minha família, ela tem limite comigo, porque eu coloquei. Eles não entram aqui na minha casa sem a minha autorização, eles não pegam uma coisa minha sem falar comigo. Não é, eu sou egoísta jamais, tudo que é meu é deles, mas eles têm, sabe aquele limite? Porque eles podem vir a me prejudicar. A minha sobrinha de 4 anos, ela sabe que qualquer coisa que ela vai pegar, ela pede. Até água, ela fala que vai tomar água. Porque ela precisa entender que existe um limite. E se um coleguinha dela falar com ela, Maria, você não pode fazer isso, ela não vai fazer. Se ela fizer, ela vai machucar o coleguinha. E quando a gente vai fazer uma coisa com ela que ela não gosta, ela fala assim, eu já falei para você que você não pode fazer isso comigo. Eu não gosto. Sabe? E isso eu tenho certeza que Jesus impunha limite. Eu tenho certeza. Eu fico estudando as coisas que ele fazia. Ele curava todo mundo, ele fazia maravilhas, ele era maravilhoso. Mas ele impunha limite, gente. Tinha a hora que ele saía, largava o povo e ia ficar sozinho com Deus. Isso era um limite. Opa, eu estou no meu limite, eu vou ali ficar sozinho com meu pai. Eu preciso ficar sozinho com meu pai. Eu sei que se a gente não fizer isso, a gente não consegue nem ficar sozinho no quarto com Jesus, porque as pessoas vão nos invadindo. E isso vão trazendo coisas do mundo que vai nos ferindo. Gente, se tem uma coisa que causa feridas profundas no nosso emocional, são as notícias, são as coisas, as circunstâncias do mundo. É impressionante. O que eu vi de pessoas que feriram pessoas por causa de informações do mundo. E eram até mentiras. E foram magoando pessoas. E eu vi que, gente, não tem Jesus isso aí. Quando você fere uma pessoa, você não está sendo Jesus. Não tem Jesus. Jesus, ele foi ferido. Lá em Isaías deixa claro. Ele foi ferido, a gente sabe disso. Jesus foi ferido no nosso lugar. Ele não feriu ninguém. Quando eu falo mal, no meu papel de cristã, porque as pessoas, elas olham para mim e entendem que eu sou cristã. Todas as pessoas que convivem comigo, eles sabem do meu posicionamento. Aí, se eu vou feri-los, eles vão falar que Jesus é esse, que essa daí conhece. E se eu ferir sem a intenção, porque se eu ferir alguém hoje sem a intenção, é pedir desculpa e perdão na mesma hora, porque eu não quero ser responsável por causar um dano na alma de uma pessoa. Porque hoje eu entendo que o Pai beijou meu coração. E esse beijo no coração foi sem eu merecer. Então, eu tenho que beijar o coração do outro, mesmo sem eu merecer. Gente, eu vou lá, voltando ao meu processo de cura, eu vou lá abraçar o sol? Não vou, não sou doida, né? Não tem nem como. Mas eu não vou odiar o sol. O sol é importante, o sol é vida, a gente precisa do sol. Aqui na minha cidade, ele é além da conta. Hoje mesmo eu não consegui nem trabalhar, está calor. Mas eu posso odiar o sol? Vai fazer bem eu odiar o sol? Vai fazer bem eu brigar com ele? Não. Assim é com as pessoas quando elas nos ferem. A gente que recebeu o perdão tem simplesmente se perdoar. E vou falar uma coisa para vocês. Como a gente é observado. Como as pessoas olham. E a primeira coisa que elas falam, a primeira coisa que eu ouvi de pessoas que foram feridas por cristãos, pessoas que dizem cristãos, para mim não são, só dizem que são,
E depois fica lá na igreja, orando, devia ter vergonha. Isso que eu mais ouvi na minha vida foi isso. Porque pessoas feridas foram ferindo. Mas porque elas não têm consciência disso aqui. O perdão está dentro de mim, o amor está dentro de mim. Aí, passando lá, voltando para o processo de cura, eu vim embora, e aí eu fui, né, consultei e me passaram um remédio. Eu passei o remédio na minha pele. Foi um alívio, gente, foi um alívio. É o que acontece quando você sai do lugar que você está sendo ferido. Você saiu dali, é um alívio, parece que tiraram, assim, o mundo das suas costas. Mas aí, depois que você saiu dali, depois que eu passei o remédio, que foi o alívio, foram uns 2 dias só que eu tive que passar aquele remédio, não eram 5 dias. Depois tinha um outro processo, que era hidratar a pele, que era passar os óleos lá, as pomadas, e eu fui passando só o remédio que ressecava. A minha pele parecia que ia rasgar, e precisava que desse as bolhas, e o remédio não permitia que desse as bolhas. Aí, depois que eu descobri que o Espírito Santo me ensinou, porque a pessoa que não voltou lá na consulta foi para o Espírito Santo, porque aí eu entendi que eu tinha que passar o processo, eu fui postar ele. Então, ele vai ter que me ensinar. Eu fiz o processo que eu retirei aquela pomada rosa do meu corpo todo, e que eu comecei a passar os óleos lá e a pomada que precisava. O meu corpo, ele encheu com aquelas bolinhas pequenininhas. E hoje ainda estou descascando, já estou descascando pela 2ª vez. E foi, quer dizer, o processo de cura, ele tem etapas. Você saiu do que está te ferindo, você passou o primeiro remédio, vai buscar o resto do caminho. E você não vai poder se expor ao que te feriu mais tão rápido. Eu, por exemplo, está o calor no mundo aqui, tem sol. Eu estou podendo sair do sol? Não, não posso. Eu ainda estou curada, estou sendo curada. O meu ombro aqui ainda está vermelho, porque deu queimadura de 2º grau. Ele ainda coça, ele ainda arde. Ou seja, eu não fui completamente. Eu estou no processo de cura. Então, eu não posso me expor ao que me feriu. Mas eu não vou me expor, vou me cuidar, fazer o que preciso expor, mas com amor no coração, com perdão no coração. Porque eu entendi que a falta de perdão adoece a alma. Não é só o fígado, não, tá? Adoece a alma. A mágoa, a gente já sabe que todas as doenças são psicossomáticas. Gente, eu descobri que um problema no quadril é porque eu tive problema com a minha mãe lá na infância. Aí, agora que eu resolvi a questão, descobriu o problema e o quadril não dói mais. Eu faço pilates e consertando o quadril e tá tudo bem, mas ele não dói mais. A dor acabou. Aí, depois que eu resolvi esse problema lá, que eu tinha, porque minha mãe não cuidou de mim quando eu era criança, ela deixou com a minha avó. Porque eu sofri acidente, é uma história longa. Mas, enfim, ela teve que ela fez o melhor. Ela me deixou com a minha avó, que morava do lado da casa dela, e tinha minhas tias solteiras para cuidar de mim. Só que depois ela quis ir embora para casa dela. Eu quis morar com a minha avó 7 anos. Então, a primeira infância, eu passei com a minha avó. Então, eu não tenho a minha mãe como referência de mãe, eu tenho minha avó. Mas até que eu entendi esse processo que eu passou, hoje eu tenho uma relação excelente. Minha mãe é minha companheira, me ajuda, faz as coisas para mim, faço para ela. A gente tem uma vida tranquila, não tem briga, não tem discussão, não tem nada. Gente, mas eu precisei entender e passar pelo processo, que foram anos. Anos. E essa questão de você estar doente, inclusive da alma, prejudica inclusive as finanças. Às vezes você está financeiramente com problema porque você está com o seu emocional doente. É uma questão assim, tudo que a gente faz, parece que a gente está travado, sabe? Anda, fica rodando na rodinha do ratinho lá, do hamster, e não sai. Por quê? Porque está doente. Aí, vou falar para vocês o que eu fiz. Eu fui para Jesus.
e rasguei para ele e falei com ele assim, o certo ele tiver que acertar, faz o que tiver que fazer. Gente, eu passei mais da metade do ano passado só chorando. Todos os dias eu chorava. Eu só andava de óculos escuros. Eu ando só de óculos escuros hoje, na rua, porque o sol muito forte. Mas eu entrava nos lugares e ficava de óculos escuros, de tanto que eu chorava. O meu coração parece que pegou ele assim, espremeu, esmagou. Eu participei de reuniões aqui, que eu tive a revelação da palavra, a Tere falou para mim, a Renata falou para mim, e foi o ano passado quase todo chorando, porque eu me rasguei com o Senhor e falei com ele, como certo? Tem coisa que eu não sei nem para quem eu estava chorando, eu vou falar para vocês a verdade. Tinha dia que eu levantava chorando. E eu ia dormir chorando. E eu chorava, mas era um choro diferente. Não era um choro assim, de que eu estou sofrendo. Era um choro assim, que eu não sei explicar para você, mas era assim, era libertador. Porque eu aceitei passar pelo processo. E é claro que ainda tem ainda, né, que vi muitas coisas. De vez em quando eu vejo, isso aqui está errado, isso aqui tem que entender. Vamos lá, vamos entregar isso aqui. Mas hoje, o que foi? Teve um dia desse, eu liguei meu computador aqui, estava trabalhando, e deixei o YouTube rolar solto na música. Eu não gosto, eu tenho minha playlist que eu escuto, porque eu escuto música que realmente são louvores ao Senhor. Eu não fico escutando aquela música esquisita lá, não. Aí, só que eu estava ouvindo, eu ouvi as três episódios finais da igreja que o Renhar colocou no YouTube, sobre a verdadeira igreja. Estava com 3 episódios atrasados. Aí eu ouvi os 3 e deixei o YouTube solto. Aí começou a cantar uma música falando assim, que eu sofro, que eu choro, que entendi que eu não estou aguentando mais, mas eu quero. Aí eu falei, não vou explicar isso não, eu não sou isso, eu não tenho essa vida mais. Acabou, gente. Acabou. Eu não penso que eu estou desesperada. Eu não sinto que está desesperada. Eu não sinto que, sabe? Vence a fatura do cartão. E daí, se eu tiver dinheiro de digital, eu vou pagar. O banco não vai falir por causa disso, não. Nem eu vou pagar. Embora a gente dá conta. Vai lá e paga os negócios. Sabe assim? Aconteceu isso. Vai, gente. Vamos orar, ué. Acabou aquele negócio de não ter paz, gente. O mundo pode estar caindo. Eu estou tranquila, eu estou em paz. Meus amigos brincam que aqui eu estou medicada. Eles dizem que eu medicada. Só que essa tranquilidade já existe antes da medicação, porque hoje eu ainda trato ansiedade, né? Eu estou com um remédio para ansiedade, confessar meus pecados aqui, mas se fez necessário. Por quê? Nesse período do medicamento, é que eu consegui descobrir os gatilhos que causavam ansiedade. Então, tá sendo um tratamento, para mim, um processo, porque eu quero descobrir todos os gatilhos que me faziam ficar, né? Eu declarava a palavra, confiava na palavra, e eu sentia um mal físico. Não era o emocional, era uma depressão fisiológica. Depressão fisiológica não, ansiedade fisiológica. Aí eu senti muita dor no corpo, sentia várias coisas que não eram o meu emocional, aparentemente, mas era a pressão alta, era por causa disso. Então a gente está tratando, e eu aceitei, falei, não, vou passar pelo processo. E o dia que o Senhor falar assim, chega, agora acabou, nossa, acabou. Porque tem cura que é instantânea, mas tem cura que é um processo. E a gente precisa entender isso. E eu me curvei, gente, diante do Senhor para aceitar a vontade dele na minha vida. E passar por todos os processos que ele quiser que eu passe. Porque eu quero ser a Denise que ele me criou para ser. Eu quero viver o propósito que ele tem para mim. Mas para viver isso, eu preciso passar pelo processo da cura. Porque uma pessoa doente, ela vai adoecer o outro. Uma pessoa doente, ela não vai conseguir ajudar o outro. E é uma coisa assim, que eu faço. Eu vou falar para vocês. Eu
recebi uma oração e eu já declarei a cura sobre a lactose, que eu tenho problema com lactose e com glúten. Aí eu percebi esse final de semana que lactose não estava me fazendo mal mais, eu não tinha nem percebido. E eu não desesperei. Eu declarei um dia, acho que foi a Bianca, até orou, eu estava numa live com a Andréia, e a Bianca entrou e orou para problema com lactose. Eu recebi, fiquei quieta. Eu já recebi. O dia que foi o dia de manifestar, que eu entender, aí eu fui entender tudo sobre lactose. Gente, dou aula sobre lactose, pelo amor de Deus. Aí eu fui entender o que é, qual o alimento. Não é todo o queijo que tem, porque se vai ao fogo, perde a lactose. Sabe, eu fui entender aquilo tudo. Aí eu falei, gente, é muito tranquilo, porque quando a gente recebe a notícia, você meio que desespera. Você deixa a informação do mundo entrar em você, eu não vou fazer da minha vida, eu não vou comer mais nada. Vai sim, vai dar certo, vai se curar. E foi assim. Todos os problemas que eu tive, que eu descobri desde esse tempo, de 2018 para cá, eu aceitei passar pelo processo de cura. E hoje eu vivo muito tranquilo, mas quando foi essa semana da queimadura, que eu li esse Salmo 103, eu falei, meu Deus, você me curou por dentro e por fora. Gente, esse curar por dentro e por fora é muito forte, é tudo. É o seu mental, é o seu emocional, é tudo, todas as áreas da sua vida. Dentro, fora, é tudo. É o dedo que se tiver quebrado, vai acertar, se arrancou o braço fora, o braço vai crescer. É isso. Sabe? Se o cabelo estiver caindo, ele vai crescer, ele tem que crescer, porque já curou tudo. O que a gente precisa fazer é acessar e ficar tranquilo. A gente tem que estar, assim, preparado para acessar. Por quê? Uma coisa que eu vi muito, um exemplo que eu tenho na minha casa. A minha tia, dela não é assim uma terapia com terapeuta. Eu já falei com ela que ela tinha que ir num terapeuta, que o terapeuta é mais realista. Ela sofre de depressão há uns 30 anos. Hoje ela tem fibromialgia. Eu não sei qual doença que ela não tem, para falar a verdade para vocês. Eu não sei qual que ela não tem. E é uns trem com os nomes diferentes. Ela toma todos os tipos de remédio, tarja preta e tarja vermelha, ela já tomou. Todos. E se você for conversar com ela, ela vai te contar de uma traição que ela descobriu do meu tio quando ela tinha o primeiro filho dela ainda. O Denis tem 42 anos. O Denis era bebê. Ela descobriu essa traição do marido dela. Ela divorciou dele muitos anos depois. Ela tem mais 2 filhas, ela tem 3 filhos. Ela se separou dele, a filha mais nova dela tinha 7 anos. A filha dela já é casada, já tem 2 filhos, tem mais de 30 anos. A Cintia tem mais de 30 anos. Até hoje a minha tia conta essa traição. Ela não. Aí meu primo fala assim, gente, é que a mãe, ela tem um baú assim, ela pegou tudo e colocou lá dentro. Ela já foi em tudo enquanto é especialista que vocês pensarem, em tudo enquanto é hospital que vocês imaginarem, em tudo enquanto é igreja que vocês imaginarem. Ela já foi. Eu mando para ela livro falando, tia, a senhora precisa de... Olha aqui, tia, tá aqui, ó, o que é isso? O que é fibromialgia? Eu explico, eu ensino, eu vou lá. Não quer. Não aceita. Aí ela gosta de ir no psicólogo. Ela vai no psicólogo. Por quê? No psicólogo ela fica agarrada lá no passado. Ela conta. Porque ela não tem nem tragédia nova para contar. Eu já tinha, sabe? Não tem nem tragédia nova. Sofrimento novo para contar. Porque não tem. A Sofia, eu falei, olha que bênção. Seus filhos todos formados, todos são advogados. Eles são um grupo de advogados. Os filhos dela super bem, os netos. Sabe aquela vida? Aquela casa maravilhosa, sabe? Aquela vida que todo mundo queria ter. Principalmente, eu fico vendo, assim, as pessoas que não têm condições.
Eu falo, tia, você tem uma casa linda, a casa deles é toda climatizada. E vocês têm chácara, vocês têm... Sabe assim? A senhora não tem tragédia para contar. Que tragédia que a senhora vai contar? Não tem. Aí ela fica lá na traição que o meu tio fez. Gente, há mais de 30 anos a traição. Ela conta que ela casou com ele sem querer casar, mas ela quis, tipo assim, sem amar ele. Eu falei, por que a senhora não decidiu amar ele, então? Aí, ela não abre mão. Exatamente. Aí eu falei com os meninos outro dia, assim, gente, enquanto ela está com depressão, com fibromialgia, com todas as doenças do mundo, ela tem os filhos ali fazendo atenção. Ela tem todo mundo em volta dela. A gente nem evita certos assuntos perto dela para não magoar ela. Ela não precisa encarar a vida como a vida é, sabe? Aí eu fico vendo que isso, gente. Então não tem oração, gente. Não tem posição de mãos que vai resolver isso. Porque a alma dela está doente de um nível que ela precisa querer, sabe? Passar por esse processo. De falar assim, não, eu vou perdoar. O ex-marido dela já está com 70 anos, teve AVC, vive na cadeira de roda, tipo assim. Sabe assim? Você olha para a vida dela e você fala assim, tia, sua vida é maravilhosa. Você tinha problema com seu ex-marido, você conseguiu separar dele. Quantas mulheres não conseguem se separar e ter uma vida boa, ou não conseguem se separar? Falei com ela, a senhora fica vendo aquelas mulheres muçulmanas que não pode separar, que não pode nem escolher uma roupa para vestir, e a senhora está reclamando de quê? E ela fica naquele mesmo processo. Não aceitou. Então, assim, para finalizar, eu acredito muito que a cura depende de nós. Da gente virar para o Senhor e falar assim, Senhor, estou entregando o que tiver de errado, o que tiver... Gente, meus vizinhos estão fazendo um culto ali, está muito alto, nossa. O que tiver de errado aqui dentro, de mim, o que precisar ser arrancado, o que tiver ferido, me mostra o processo da cura que eu tenho que fazer. Porque a cura é assim, gente. Hoje você vai fazer isso. Amanhã você vai fazer outra coisa. Você não vai, igual o meu caso com a queimadura. Eu nem ficar 5 dias passando caladrinho no corpo. Era caladrinho 2 dias, o óleo de não sei lá das que no outro dia, a pomada de não sei o que do outro. Agora é o hidratante. Sabe? Não é todo dia a mesma coisa. Não é. Existe o processo. E se hoje você descobriu que você está com problema você teve um problema com seu marido, você tá marido, que é mais comum, acho que todo mundo quer casar. Você teve um problema com o marido, vocês separaram, você tem sua vida. Ótimo, resolve isso. Senhor, tá magoando, meu coração tá assim, assim, assim. Entregou para ele, o que eu tenho que fazer hoje? Vai lá e faz. Senhor, o que eu tenho que fazer amanhã? Porque aí sim você vai ser curado. Porque o que está ferido, ele tem que ser arrancado. A minha pele que queimou, ela teve que ser arrancada do meu corpo. A ferida, ela tem que ser arrancada. O que está te causando o ferido tem que ser arrancado. E você pode ter certeza que está no seu coração. Gente, o sol foi só o sol. Lá no céu, lindo e maravilhoso. Eu que permiti que ele fizesse isso comigo. E é isso que a gente faz com as pessoas, com as situações. As pessoas são elas. Aí a gente pega e vai deixando, e vai se expondo a elas, né? Deixando, não reconhece quem é, não tem uma identidade, e vai se ferindo. E depois vai aparecendo um monte de doença. Aparece câncer, depressão, ansiedade, aí tantos outros, fibromialgia, aquelas doenças autoimunes, muito comum em mulher. Gente, vocês começarem a ver sobre doenças autoimunes, tudo em mulher.
Porque mulher é muito emocional, mulher pega aquilo, fica guardando, não resolve. Pode ser uma característica feminina, de ser mais acolhedora e tal, mas você não tem que abraçar o mundo. Você não é mãe do seu marido, você é esposa, é diferente. Você não é mãe do seu vizinho, dos seus amigos, não. Você tem que começar a entender o seu papel, quem é você. Eu tô cheia de amiga com um caminhão de doença autoimune. Artrite reumatoide, lúpus, não sei o que, não sei o que. Fibromialgia é uma doença exclusiva de mulher. É raríssimo aparecer em homem. Por quê? As mulheres estão ficando com a alma doente. Então, a gente tem que começar a entender, sabe, o nosso papel aqui. Oh, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Por que eu estou com isso? Gente, o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. E ele vai ensinar onde que a gente está errando. Nem que você passe o ano inteiro chorando. Você vai aprender. Usando óculos escuros. As meninas do meu grupo já ficavam rindo. Elas mandam a foto de hoje. Eu, no hospital de óculos, já está todo lugar, porque as pessoas iam achar até que eu estava com depressão, gente. Porque eu só chorava. Foi assim, libertador. Porque hoje eu entendo quem eu sou, o papel que eu tenho que cumprir, entendo o Deus que eu sirvo, o Deus que é meu Pai, e que eu estou aqui para passar por qualquer processo que precisar ser passado, para me curar. É isso. Falei muito. Maravilhoso. Você podia escrever as etapas, né, para gente, deixar registrado? Porque, nossa, tremendo isso. O senhor mostrar através da pele as etapas que vão acontecendo, nossa, deixa registrado para a gente. Vou deixar. Que isso daí é ensino para a gente passar para os outros, né? Porque quantas pessoas feridas que nós pegamos e às vezes a gente acaba não conseguindo tratar como deve, né? Gente, está aberto aí para comentários. A nossa... Quem dirige é a Tuca, tá? A Tuca está aí ainda? Tá aparecendo que ela está aqui, mas está sem imagem e sem microfone. Assim, tá cortado o microfone e a imagem. Mas ela deve estar assim. Que agora nós vamos abrir para comentar sobre a palavra, né? É o comentário sobre a palavra, e daí nós vamos passar para a ceia. Aí, quem está com o computador e consegue ver se tem mão levantada. Consigo ver se tiver mão levantada. Roseli também consegue. Consegue, Roseli? Todo mundo ficou mudo diante dessa palavra. Tem muito o que pensar. Eu achei incrível. Pode falar, eu aceito. Eu achei incrível a tradução desse versículo na pecha. Eu nunca tinha visto desta forma, nunca tinha lido na realidade. E muito interessante, muito interessante. Beijou o meu coração quando eu nem tinha, mesmo eu tendo feito tantas coisas erradas, né? Muito incrível, muito incrível. E assim, eu conheço esse versículo desde pequena e eu nunca imaginei que tivesse essa tradução belíssima. Vou só acrescentar uma coisa que a Dira falou. Eu sempre fui apaixonada por esse salmo. Mas quando o Senhor começou a ministrar no meu coração a graça, né? Esse perdão maravilhoso que a gente recebe, uma coisa que o Senhor falou muito forte no meu coração, e diz respeito ao Salmo 103, é que a segunda maior importância que Deus dá é a nossa cura. Ele fala, eu perdoo todas as suas iniquidades, eu saro todas as suas enfermidades.
como é desejo do coração de Deus que nós sejamos sarados. Porque se nós não estivermos sarados, a gente não cura os outros. Como que eu posso chegar para uma pessoa que está ferida em determinada área da vida e ministrar a cura nela se eu tiver ferida? Se eu tiver ferido, o que vai sair da minha boca é o que tem no coração. Então, aí eu vou ferir mais ainda a outra pessoa, né? Então, o desejo do coração de Deus, e ele dá uma importância tremenda para essa cura, e a Passion, acho que é a versão mais clara que tem, porque ele linka o interior com o exterior. E lá no Salmo 139, quando ele fala que ele nos criou, né? Ele fala que ele teceu o nosso interior juntamente com o exterior. Então, você imagina assim, ele pega o tecido de lá de dentro e ele faz uma coisa só com o de fora. Por quê? Para o Senhor não tem diferença entre curar lá dentro e curar fora. O Senhor nos quer totalmente sarados. Tanto alma, espírito, como corpo. Ele não faz diferença nisso daí. Ele quer que a nossa cura seja completa, né? Maravilhoso. Voltando para a tradução, que eu sempre li esse versículo como o bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendize o seu santo nome. Eu sei de cor, sabe? É Ele quem cura as tuas enfermidades. É Ele quem redime a sua alma. E agora, eu estou lendo aqui, estou assim, ó, chega, estou de queixo caído. Obrigada, Denise, por trazer essa tradução belíssima. Belíssima, belíssima. Assim, vai ficar no meu coração hoje. Eu acho que eu vou remoer isso por muitos dias. Oi, É muito interessante. Você tá igual eu fiquei. Eu falei, gente, não tem... Como assim? Eu ficava assim, eu fiquei desorientada. Assim, nesse sentido, sabe? Aí, na hora que eu fui olhar o significado de beijou o coração, eu até mandei aqui nas mensagens, que eu falei, meu Deus. É muito. Deixa eu ver, alguém levantou a mão. É passion, isso aí. Eu vi alguém levantando a mão aqui, gente. É Ok, Diana, pode falar. Ai, Denise, me perdoa, eu não consegui entrar antes. Eu acabei perdendo quase tudo. Cheguei no finalzinho. Mas... Para gravar. Tá bom. Mas no embalo, assim, do que eu peguei no finalzinho, né, que eu percebi que tá falando sobre cura, algo que eu tenho aprendido é que a doença, ela veio depois do pecado, né? E a doença é uma autopunição. Por isso, né, a maior parte das doenças são psicossomáticas, né? Porque vem de uma autopunição. Teoricamente, os cristãos não eram para adoecer tanto, porque a gente não tem do que se punir, né? Mas a nossa justiça própria, ela grita. Mas o que a gente precisa trabalhar é a nossa, além dessa questão de abandonar a justiça própria, é a nossa consciência de que somos justos. Introjetar essa crença, né, que a Bíblia fala no nosso coração. Não adianta ser só na cabeça. Mas que nós somos justos. Porque apenas uma pessoa justa, uma pessoa santa, ela vai gozar de saúde, né? Se a gente pensar assim, que o pecado é punição, então não há punição para quem é justo, né? E somos justos por causa de Jesus, é claro, passa por ele. Então a gente precisa mudar essa percepção. E uma das coisas que eu até comecei a falar lá no grupo,
que o Senhor tem me revelado sobre essa questão de nós nos tratarmos como pecadores, perdoados, mas pecadores ainda. E aí ele foi me fazendo algumas comparações, assim, que olha, por exemplo, uma pessoa que é um criminoso, ele vai a julgamento, e ele é absolvido. E aí, ele ainda é criminoso? Não. Se ele foi absolvido, ele não vai pagar aquela pena. Ele nem pode ser tratado mais como criminoso. Ele é inocentado, ele é inocente, né? Então, aí o Senhor foi me falando que, olha, da mesma forma, falou assim, vocês acreditam que pecador é a sua natureza, mas não é, a gente chama até de natureza pecaminosa, né? Falou, não, Adão não foi criado na natureza do pecado, não. Adão foi criado livre. O pecado veio depois. Então, quando a gente comete um crime, a gente se torna criminoso. Se eu sou absolvido daquele crime, eu não sou criminoso mais, eu já respondi por ele. E aí, a sentença foi absolvição, por exemplo. E é semelhante ao que acontece com a gente. Por causa de Adão, a gente se tornou pecador, transgressor. Nós provamos isso pecando, né? Como Jesus fala, né? Aquele que peca é escravo do pecado. Porém, fala também que aqueles que estão em Cristo Jesus não há condenação. Então, quer dizer, nós somos absolvidos. Não somos mais criminosos, né? Vamos dizer assim, não somos mais pecadores diante de Deus. E tem aquela escritura que fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para tirar. Só que a gente pega tudo de volta, né? Jesus tirou, a gente pega tudo de volta. Ah, eu mereço ser punida. Porque, na verdade, o pecado traz marcas, assim como o crime, ele leva marcas para a pessoa. Né? Uma escravidão, ela leva marcas para a pessoa, porque a forma como ela agia sobre aquela situação, aquela condição, traz marcas. Mas nós não somos mais. Nós não somos mais escravos do pecado. Né? E Jesus já nos perdoou dos pecados até a eternidade. Os pecados que a gente ainda nem sabe que a gente vai cometer ainda. E por isso as pessoas acham, não, então por isso eu sou pecador. Porque amanhã vai ter um pecado que eu hoje, né? Então, mas a gente precisa desvincular essa imagem nossa, né? Que a gente tem como se a nossa natureza... Eu sou pecador, né? E Deus não nos vê mais assim. Se Cristo está em nós e Deus olha para a gente ver Cristo, ele vai ver Cristo como pecador? Não faz sentido. Né? Então, nós somos justos, não pelo que a gente fez, pelo que ele fez. Somos perdoadas, somos absolvidas, né? Fomos justificadas. Pode usar qualquer palavra aí para definir isso. Mas a gente tem que trabalhar a nossa crença no coração. Nós não somos mais escravas do pecado. Nós não somos mais. Só que isso é muito louco. As pessoas não... O processo isso bem não. Diana, quando eu estudei na escola do Kenneth Hagin, que eu aprendi que nós somos justiça de Deus, né? Que não há mais condenação, que nós... Porque eu ouvia no lugar que eu frequentava que a gente pecava até quando dormia. Como assim? Você está dormindo, como é que você peca, gente? Me conta. E aquilo não entrava, eu sempre fui muito assim. Um cuidado do Senhor comigo. Se eu não entendisse, se aquilo não entrasse no meu coração, eu não aceitava e eu questionava na minha mente. Eu não ia ficar brigando com ninguém, mas eu não aceitava. Eu disse, como assim eu estou dormindo? Eu queria entender o pecado, gente. Aí eu falei, como? Gente, mas como que eu tenho que acordar pedindo perdão? O que eu fiz dormindo na minha cama? Aí, quando eu aprendi, minha filha, isso lá no Rema, que a gente foi estudar realidades da nova criação. Lá tem uma matéria que chama Realidades da Nova Criação. Gente, que eu estudei a morte de Jesus, que eu descobri que Jesus ficou no inferno 3 dias, naquele processo. Aí eu fiquei doente, eu fiquei de cama. A gente fez a aula na sexta. Aquilo foi tão forte que eu não aguentei fisicamente.
eu só chorava. Eu passei o sábado o dia inteiro deitada chorando por causa de Jesus. Porque eu fui entender tudo que tinha acontecido e quem eu era. Aí eu comecei a falar assim, sabe? Aí eu fui quase excomungada. Assim, como assim que você não peca? Né? Nesse sentido que eles falavam, vem dormir? Não, não peco, dormir, não sou pecador, sou justiça, sou filho. Foi um processo, tá? Para essa verdade, assim, eu externar essa verdade e não aceitar que colocassem de volta em mim que eu estava errada e que, sabe, é terrível. Há um orgulho muito grande, Denise. Eu acho que é uma falsa humildade, tá? É um orgulho muito grande a gente valorizar mais o pecado do que o sacrifício de Jesus. Exatamente. A Bíblia fala que ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele tira ou não tira? Ele tem ou não tem poder para tirar? Vamos Para você ter uma ideia, eu não sabia da cruz, porque eles pregavam só o pecado. Não pregavam a cruz. Né? A gente continua focado. É que eu fui entender a cruz, aí que eu falei, meu Deus, que isso? Eu vivi escrava, realmente, eu era escrava. Ô, Álvaro, desculpa, você levantou a mão e eu te cortei, perdão. Pode falar. Não, fica tranquila. É porque assim, ó, algumas coisas que nós precisamos desconstruir na nossa mentalidade. A primeira coisa é que a gente assume muito, com muita facilidade, até para justificar os nossos pecados, a natureza adâmica. Mas nós temos uma dificuldade muito grande de assumir a natureza santa de Cristo, porque é o nosso verdadeiro DNA. É simples. É só a gente querer assumir, né? E isso passa por um processo, né? E aí tudo tem processo, né? Nós entendermos que não é nada pelo que nós fizemos, né? Como a Diana falou, é um falso orgulho. Não, eu sou capaz de fazer. Não, você não é capaz. Se você fosse capaz, ele não teria vindo. Então a gente precisa ser dependente em todas as coisas dele. E entender que sem ele nós não seríamos nada. É simples assim. Ele veio para nos salvar de nós mesmos. Então, para isso, eu preciso passar por esse processo de assumir a minha verdadeira identidade. Só que acontece o seguinte, quando nós estamos em Cristo, nós confessamos essa nova realidade. Só que, muitas das vezes, nós ainda ficamos doentes. Por quê? Primeiro, o inimigo, ele sabe dos sintomas. Então, quando o sintoma aparece, em vez da gente confessar a verdade com a nossa boca, que a nossa boca, na verdade, a nossa palavra tem poder, a gente confessa o sintoma. Nossa, eu tô mal, eu tô não sei o quê. Pronto, acabou. Ali você tomou posse daquela falsa realidade, você entrou dentro dela e você vai desfrutar dela. Para mim é muito simples quanto isso. Então, quando eu vejo o sintoma, a Tuca falava muito isso, né? Quando o sintoma aparecer, quando ele gritar na sua cara por algum motivo, você fala, não, eu sou perfeito, eu sou curado. E à medida que você vai fazendo isso, você vai vendo a cura se manifestar na sua vida. Porque você rejeita e não deixa sua boca confessar essa falsa realidade que está gritando nos seus olhos. Isso, talvez a gente fale na área de cura, mas eu acho que vale para todas as áreas da nossa vida, né? Então, eu também não sou muito fã, e nem falo, como muita gente fala, eu sou pecador. Não, eu não sou mais pecador. Eu posso pecar. Por quê? Por inconsciência, por não perceber alguma coisa, por eu estar num estágio que não é a minha realidade. Mas eu não sou mais pecador. É pelo que eu fiz? Não. Porque de bom de mim não tem nada. O que tem de bom em mim é ele. Ele que me capacitou. Então a gente tem que começar a enxergar as nossas fraquezas como pontos fortes. E não confessá-las com a nossa boca e assumir essa falsa realidade. Né? Foi muito top o que você falou, Denise, porque é isso. Às vezes, as pessoas elas falam assim, elas não querem liberar perdão. Ah, mas eu não vou liberar perdão porque aquela pessoa tal. E aí eu sou meio... Quem me conhece há mais tempo sabe que tem hora que eu sou um pouquinho... Estou aprendendo mais a andar em amor, mas tem hora que eu sou um pouquinho ignorante com algumas pessoas. Quando a gente fala algumas vezes, aí a pessoa... mas... Eu falei, cara, você está se achando melhor que Deus. Simples assim, porque Deus perdoou todo mundo. Você não quer perdoar. Você só está pondo numa posição melhor que Deus. Então, aí vai ficar meio complexo mesmo de algo acontecer. Porque se Deus... sabendo de toda a imundície, tudo que a humanidade fez, mesmo assim,
ele decidiu esquecer dos nossos pecados. Está escrito isso. Ele decidiu esquecer os nossos pecados. Foi uma decisão consciente que eu não vou mais enxergar vocês assim. Eu prefiro enxergar porque eu sei que tem algo bom dentro de você. Né? Eu sei que tem uma centelha que eu coloquei aí, que isso vai eclodir dentro de você e você vai viver, porque você foi feito para o amor e vai viver o amor. Mas a gente resolve rejeitar tudo isso. Foi como a Diana falou, às vezes a gente rejeita tudo aquilo que foi feito. A gente assume com muita facilidade as coisas ruins, mas as coisas boas a gente tem dificuldade. Talvez aí a gente tem que trabalhar um pouco no nosso coração, essa questão do orgulho, do esforço próprio, né, de querer se sentir merecedor. Não precisa se sentir merecedor, cara, só recebe um presente, você não fica questionando. Renato, por que você me deu esse presente? Ô, Denise, por que você me deu esse presente? Eu não. Cara, só pega o presente e desfruta. E aí vai aquela palavra que a Renata trouxe, né? Vai sentar no banquete, vai desfrutar de tudo, entende? Vai se banquetear com tudo que é seu. Se sinta pertencente desse lugar que foi Jesus que te colocou lá. Não foi você que conseguiu ir lá sozinho. Então, só recebe. Né? Então, às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande, né? O ser humano tem uma dificuldade muito grande de receber. Então, eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar no nosso coração. Receber todas as coisas para viver tudo que ele tem para nós. Por quê? Porque se de fato nós cremos que quem nele crê fará as obras que ele fez e ainda maiores, eu acredito que nós estamos um pouquinho atrasados. Não porque eu acredito que tenha tempo para nada, mas eu acredito que a gente precisa se render mais para acelerar esse processo, né, de viver tudo que ele tem para nós. Né, e isso é particular, individual de cada um, né? E é por aí que eu creio.